Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho uma convidada comigo que vai falar sobre sono, Mafalda Navarro, muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Olha, nós hoje vamos falar sobre esta importância do sono e a relação com a alimentação. Há aqui muitas características. Tu, de facto, estávamos a conversar ainda em off, tu és muito associada aos bebés, mas Sim. Tu trabalhas o sono nas diferentes fases da vida, não é? Desde os bebés até aos idosos. Há sempre problemas de sono. Há sempre, exato. Eu vejo isso mais com adultos, não é? Porque eu recebo muitos adultos em consulta e têm muitas queixas. Mas, de facto, nós percebemos que pode ser um problema desde o início. Claro. E sempre relacionado com a alimentação, e vemos também nos bebés. É verdade que o bebê pode não dormir tão bem se tiver fome ou se não estiver assim tão bem alimentado. Claro, e olha, uma forma que eu explico muito aos pais em consulta é a alimentação de um bebê tem que ser pensada nas 24 horas, não é? Claro que à medida que ele vai crescendo, vai diminuindo a necessidade de comer durante a noite, mas quando eles nascem nós temos que ter isso em atenção. Só que muitas vezes o que eu sinto é que depois os pais perdem-se um bocadinho de, ok, quando é que eles já não precisam de comer durante a noite? Quando é que nós conseguimos estabelecer e orientar para que não haja essas refeições durante a noite? Porque a verdade é que se uma criança ou um bebê não come o suficiente durante o dia, porque está distraído com outras brincadeiras ou porque está com alguma dificuldade na alimentação, depois tem que se vingar e compensar durante a noite. Sim, mas também há um bocado umas tendências que dizem que há aquela questão da dependência, não é? De o comer durante a noite já ser uma dependência do bebê e depois as mães ficam um bocadinho perdidas nisso, no que Sim. é que fazem, não é? A verdade é que a dependência nem é tanto da alimentação. Muitas vezes a dependência tem a ver com a forma como eles adormecem. Isto não é sempre assim. Lá está, há bebés que adormecem a mamar e depois dormem lindamente durante a noite. Não fazem essa associação, mas há muitos que quando adormecem, seja com a maminha, seja com um biberon, ali com algum auxílio, depois ao longo da noite, nos microdespertares que vão tendo normais do sono, depois pedem outra vez essa mesma ajuda. O que nós sabemos, aquilo que está estudado, é que tendencialmente a partir dos 6 meses os bebés estão preparados para estar uma noite inteira sem comer. E são raríssimos, de facto, os bebés que nós vemos isso, não é? Sim. Com 6 meses dormem 12 horas, se tiverem uma alimentação regrada durante o dia e comerem tudo o que precisam durante o dia. Sim, exato. Mas e às vezes também confundo, porque imagina, as minhas 2 filhas sempre comeram pessimamente, comem muito pouco, são 2 piscas. A primeira, aos 4 meses, dormia a noite toda, esta vai fazer 10 e continua a não dormir. Estes ciclos são o quê? Ela tem muitos ciclos, tipo, desperta, nós vamos lá, pomos-lhe a Xuxa e ela continua. Isto não pode ser fome, não é? Porque lá está, ela para aí desde os 7 meses nós dissemos, olha, a Constança acabou, não há mais leite durante a noite, isto não pode ser fome. Porquê é que eles despertam? Porquê é que são estes À partida não ciclos? será, porque se fosse fome ela não aguentava só com uma Xuxa, não é? Aguentava 1 hora, 2 horas, mas às tantas começava-se a passar e pronto, e com essa idade à partida já não será fome. Agora, há inúmeras causas para um bebê acordar, não é? Pode ser coisas mais fisiológicas, não é? Ou frio, algum desconforto físico, ou pode ser coisas mais comportamentais, por exemplo, o não saber adormecer sozinha, a forma como adormece no início da noite é fundamental nestes casos, ou pode ter a ver às vezes com a atividade que tem durante o dia. Pode ser pouca atividade ou demasiado estímulo, tudo isto vai condicionar. O sono é um momento super frágil e que depende de tudo aquilo que acontece durante o dia. Por isso não é um fatorzinho que nós alteramos que faz com que tenha aqui uma solução milagrosa, mas temos que avaliar todo o dia do bebê, da criança, do adulto, para depois ter impacto na noite. Também há aquele mito de que se eles dormirem muito durante o dia, depois vão dormir menos durante a noite, não é? Ai, obrigada por falares nisso, porque isso é de facto, estou sempre a desconstruir isso em consulta e é exatamente o contrário. Quanto menos eles dormem de dia, quanto pior dormem de dia, pior vai ser a noite. É muito, muito raro acontecer numa consulta um bebê aparecer-me que está com demasiado sono durante o dia, está com demasiado tempo de sono durante o dia. Porque o sono do dia equilibra o sono da noite, faz-nos mais tranquilos, mais organizados e vai ajudar a manutenção do sono da noite. Exato, portanto é totalmente mito, mas depois também há aquelas pessoas que se agarram muito ao fim de semana, não vou fugir à rotina porque depois
tudo o que seja fugir à rotina vai implicar que eles dormem menos e portanto vão ter noites Uhum. piores, mas há sempre formas, tu tentas também desconstruir isso, não é? Na altura Claro. do verão vais desconstruindo muito isso. Até porque é importante, tal como é importante a rotina, e eles aprenderem que há horários e que há uma previsibilidade no dia deles, também é importante eles saberem sair dela, não é? Que é para não ficarem demasiado rígidos e ou a vida é sempre igual ou então eu não tolero. E é importante eles aprenderem que há mudanças. Agora, claro que sim, maioritariamente, normalmente o que eu digo é de segunda a sexta que haja aqui algum rigor, não é militar, não é? Não é tipo, são 1 da tarde em ponto, é para pôr a dormir, mas que haja alguma previsibilidade no dia deles e depois ao fim de semana haver algum deslize. Sim, eles também contarem com isso e gostarem, não é? Saberem distinguir. Claro. Até porque normalmente Exato. é em prol de outras atividades mais divertidas, até porque ou vão almoçar com os avós, ou vão almoçar fora, têm uma atividade que também depois vai ser importante para o sono, não é? Se eles se divertirem muito e tiverem um dia cheio de coisas boas, provavelmente também dormiram melhor. Sim. Uma coisa que eu sempre acreditei muito com as minhas era que elas tinham que saber distinguir o dia da noite. Uhum. Desde muito cedo nós fazíamos as cestas, era com luz, barulho, o que fosse, quando Sim. elas eram muito pequeninas, e hoje em dia também tentamos fazer isso, para que lá está, vais para a praia e eles se calhar até conseguem, não conseguimos ainda, que a Pilar Sim. dormisse na praia, mas se calhar também porque fazemos aqueles horários muito, se é a hora da cesta, se calhar é a hora dela Respeitam. ter que estar em casa, não é? Uhum. E então tentamos fazer isso. Mas estávamos a falar da questão do dar de mamar e há muito aquela ideia também, muitas vezes as mães hoje querem dar de mamar até mais tarde. Isso implica que o bebê vai acordar mais vezes porque, Não. por exemplo, aquelas mães que às vezes já só estão a dar de mamar à noite. Uhum. Isso pode acontecer também que... Ou não há uma A associação? amamentação não prejudica o sono, muito pelo contrário. Às vezes a amamentação até ajuda a promoção do sono. Agora, o que nós temos que ter cuidado é, em primeiro lugar, estas associações, não é? Ou seja, o bebê precisar da maminha para adormecer, e isso vê-se com bebés de 2 meses, com mais vezes de 6, com mais vezes de 2 anos, não é? Uhum. E isso sim pode ser prejudicial. E o que eu também vejo muito é quando eles são mais pequeninos, lá está, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o início da alimentação é muito desafiante, é difícil e nunca temos a certeza se eles estão a comer bem ou não, e às vezes o que acontece é que quando eles não comem o suficiente durante o dia, depois têm que pedir mais leite durante a noite. Agora, a solução não passa por leite de fórmula, claro que se os pais quiserem, nada contra, mas não é preciso deixar de dar de mamar para que eles durmam melhor. O que temos que fazer é ajustar o dia e corrigir, se calhar, o que está a acontecer na amamentação. Por exemplo, agora estava-me a lembrar, bebés de... Normalmente aos 3, 4 meses, a referência que eu tenho que os pais dizem sempre é que parece que eles não querem mamar mais, que se desinteressam, porque Isso estamos, aconteceu. pronto, durante o dia eles distraem-se, olham Ela para lá, empurrava-me. empurra, e muitas vezes não tem a ver com não querer mamar, tem só a ver com eu estou tão curiosa com as coisas que estão à minha volta que me distraio e larga-me a minha. Só que o que é que acontece? Vou fazendo micro-refeições ao longo do dia e depois à noite estou esganada de fome, então tenho que compensar e tenho que mamar mais vezes e tenho que tirar mais leite. E o que temos que fazer é ajustar o dia, não é deixar a maminha. Exato, isso aconteceu-me, eu até ia sempre para um sítio à parte, onde não houvesse distrações, às vezes até para um quarto mais escuro, Exatamente. mesmo assim não consegui dar a volta. É normal, Ela é deixou uma, de é dar uma mamar fase de cedo. muito entusiasmo, de muita coisa a descobrir e tudo é mais giro. Brincar é mais giro do que mamar, é mais giro do que dormir. Sim, mas então não tem esse impacto na questão dos ciclos de sono. E o ciclo do sono pode, por exemplo, impactar o apetite que eles depois têm, se eles não dormirem tão bem durante a noite. Claro. Podem ser crianças que depois ou têm mais ou menos fome, como acontece com os adultos, terem mais fome. Precisamente, estavas a falar de se tem impacto nos ciclos de sono. Até o leite materno tem mais impacto do que o leite de fórmula, porque o leite materno ajuda na produção da melatonina, que é aquela hormona que nós produzimos à noite, que é importante para o sono, que é fundamental para o sono. Por isso o leite materno até ajudará, se for bem conduzido. Agora, claro que sim, se uma criança está cansada, não é? Se está em privação de sono porque a noite foi muito violenta, naturalmente não vai ter muita paciência para comer durante o dia, não é? Claro que se calhar, então na altura dos sólidos, é uma criança que rejeita mais a comida porque está sempre com sono. Então andamos sempre nesta luta entre pôr a dormir, pôr a comer e nem come bem nem dorme bem. Sim, nós vemos isso muitas vezes com o jantar. Pelo menos eu senti isso, como as minhas são tão chatas para comer, era ali uma linha muito ténue entre quando é que eu posso começar a introduzir os sólidos, por Exatamente. exemplo, porque depois não responde bem, etc. Está cansada, quer é comer uma sopa e dormir. Exatamente. Portanto, nós tivemos sempre muito esses desafios, ainda temos com a mais pequenina, e essa questão nós vemos muito. Mas de facto, a questão de elas dormirem melhor ou pior, afetar propriamente o apetite durante o dia, nunca reparamos é nisso. Pronto, elas são chateadas, rabugentas, etc. Parece que não entra nada.
Não, e muitas Ainda vezes é também muito acontece o mesmo connosco adultos, que é a vontade de comer coisas mais fáceis e mais doces, não é? Nós adultos também contamos com mais cansaço, queremos compensar um bocadinho na alimentação. E às vezes eles fazem um bocadinho isso, que é, não aceitam bem uma sopa, mas se eu lhe der uma papa ou um biberon com leite e com papa, eles comem melhor. Claro, porque há uma compensação também diferente. Sim, sim, e é mais comida de conforto, lá está, que Claro. também existe desde muito cedo. Existe sim. Olha, e quando são aquelas idades em que é preciso começar a deixar de fazer tantas cestas, etc., são os pais que devem incentivar a isso? Ou Não. são as próprias crianças que deixam de Não. fazer? Eu não sou nada apologista de não há aqui regras absolutas e há timings e nesta altura faz isto de todo. Os miúdos vão-nos mostrando o que é que precisam. Ainda há bocado falava com os pais de tem um filho prematuro, claro que não pode olhar para as tabelas como olha para um pai que tem um bebé de termo, não é? Isto tudo tem que ser ajustado. Agora, as crianças os bebés dão-nos esses sinais todos. Quando é que querem deixar cestas, começam a ficar, aguentam mais tempo acordados, sempre bem dispostos, na hora de adormecer, mesmo que estejam mais tempo acordados, adormecem bem, não há birras, não há aquele sono evidente, e são eles que naturalmente começam a saltar as cestas. Claro que há um padrão, não é? Nós podemos balizar um bocadinho quando é que esperamos que eles vão deixar uma cesta ou poder ir para a cama mais tarde, mas tem que ser sempre os bebés. Não é? Exatamente, eles é que nos mostram, não somos nós que induzimos nada. É tipo o desfralde, eu ouço pai desde que a Pilar tem pai 1 ano e meio, pessoas a dizerem, já está na idade do desfralde, e idade do desfralde, ela é super bebê, Claro, nem pensar, deixar estar. Claro. E é engraçado, às vezes eu dou por mim a pensar nisso, olhar para trás e até no desenvolvimento dos meus filhos, nunca nos passa pela cabeça quando é que ele tirou a fralda, quando é que ele começou a dormir isto ou aquilo, ou quando é que atingiu determinada etapa. Nós esquecemos que isso não é relevante. O que é relevante é que sim, o meu filho tem 5 anos e já não usa fralda, isso sim é que é importante. Agora, quando é que, se foi com 1, com 2 ou com 3, o que é que isso adianta? Sim, é como quando eles começam a falar, isso tem a ver com o desenvolvimento deles e quando é que eles estão preparados ou quando é que eles começam a fazer à vontade essas tarefas, não tem nada a ver com o resto. E nós também sabemos que realmente em relação aos adultos, esta questão do sono tem de facto um impacto muito grande, até há vários estudos que dizem que nós, se não dormirmos bem durante a noite, nós tendemos a comer mais 20% das calorias no dia a seguir. E estávamos a conversar sobre isto antes de gravar, que era relativamente ao sono dos adultos, estamos a ficar cada vez mais conscientes, mas parece que ainda não damos assim tanta importância, não é? Vamos logo quase que para aquelas soluções, tipo medicamentos, ou o que é que eu posso tomar para me ajudar a melhorar o meu sono, mas não necessariamente comportamentos. Sem dúvida. E é um conceito que eu desconstruo muito em consultas, que é nós culpamos sempre o sono cada vez que o dia corre mal, não é? Eu hoje estou péssima, estou rabugenta porque dormi muito mal. Mas o inverso também acontece. O nosso sono também corre mal porque o dia nos correu mal. Nós temos que ter atenção a estas duas vertentes. E sem dúvida acontece muito isto, que é quando nós dormimos mal temos muito mais tendência para primeiro comer mais durante o dia. Porquê? Porque isto há uma razão biológica, e eu não quero estar aqui a dar mal de biologia, mas só para as pessoas perceberem que quando nós estamos em privação de sono, alteramos muito a nossa produção hormonal. O que acontece? Tendencialmente produzimos menos leptina, que é a hormona que nos dá a noção de saciedade, e aumentamos a produção da grelina, que é aquela que nos faz levar a ter apetite, a querer comer. Por isso, logo aí há esta desregulação que faz com que aumente a nossa vontade em comer. Depois há a questão também do cortisol, que é quando nós dormimos pouco, aumentamos muito os nossos níveis de cortisol. O cortisol é aquela hormona do stress, não é? Ou seja, como dormimos pouco, estamos mais estressados, vamos buscar mais consolo à comida. Por isso, logo aqui, biologicamente, nós já temos uma resposta que nos induz para ir comer mais, não é? Por isso, e ao café, não é? E ao café, para compensar. Bebemos mais café, depois exatamente. Vamos fazer uma disrupção do sono no dia a seguir. Claro que sim. E depois esta questão também do stress. Muitas vezes, quando nós estamos mais ansiosos, porque estamos a dormir menos, porque estamos com uma entrega qualquer do trabalho, não é? Então temos que nos manter mais acordados. O que é que nós vamos buscar? Consolo na comida. Só que quando eu estou estressada não é alface que eu vou buscar, ou, não é? É aqueles alimentos mais calóricos e mais apetecíveis que nos vão dar esse consolo que nós precisamos para aguentar o dia. E depois há outra questão também importante a ver com o exercício. Quando nós menos dormimos, mais cansados ficamos, não é? Por isso menos vontade temos de treinar, ou até menos energia. Até posso ir treinar, mas se calhar num dia que eu dormi bem consigo treinar 45 minutos, num dia que eu durmo mal treino meia hora e é com grande esforço. Por isso logo aí também há um gasto energético diferente. Por isso a privação de sono leva a muitos casos de excesso de peso e de obesidade. Sim, e há comportamentos que nós podemos fazer
para mudar isso no nosso dia a dia. Ou seja, imagina, uma pessoa que esteja a passar por uma privação de sono, e nós associamos muito à menopausa, mas eu tenho visto muitas mulheres em idade longe da menopausa ainda e que dizem isso: olha, tive aqui uma fase em que eu não conseguia dormir mesmo bem, não sei o quê, já estou a melhorar. Portanto, elas reconhecem que foi uma fase. Isto tem a ver com stress, a parte emocional, nós por estarmos mais tristes ou ansiosos. Também. Isso é a minha área de trabalho, não é? A psicologia do sono incide exatamente sobre estes casos, em que o sono está muito, a dificuldade de dormir está muito associada a questões emocionais. Agora, eu acho que, em primeiro lugar, é ir procurar ajuda para tentar perceber, porque há causas fisiológicas, não é? Há inúmeras doenças que nos levam a mau sono e isso tem que ser corrigido. E lá está, como tu dizes há bocadinho, se nós mascaramos com um comprimido, ok, o sono está um bocadinho melhor, mas estamos a esquecer da causa, não é? Do que é que está por trás desse mau sono. Agora, e estas questões emocionais, sem dúvida que podem e devem ser resolvidas. Seja porque estamos numa fase estressante ou numa fase mais triste, tudo isto conduz a mau sono. E isto, sem dúvida, que há inúmeras estratégias, inúmeros comportamentos que nós podemos alterar, e na minha área, até sem medicação, porque sou psicóloga, nem posso prescrever, só com base em algumas estratégias que melhoram a qualidade do sono e a facilidade em adormecer. Exato, e depois há aquela questão também que há muitas pessoas que até conseguem adormecer, tu também deves ter esses casos, né? As pessoas até conseguem adormecer, mas depois despertam ali à meia da noite por algum motivo, ou por causa de um bebê, ou por outra razão qualquer, e depois já não conseguem. Também ajudas as pessoas a trabalhar um bocadinho sobre essas técnicas? Muitas vezes as causas de ansiedade promovem estes despertares mais longínquos, as insónias, não é? As insónias ao longo da noite. Muitas vezes têm a ver com questões emocionais. Ou porque ando preocupada com alguma coisa, por exemplo, olha, eu sinto muito isto, não é? Nós andamos numa fase super acelerados todos. E honestamente eu acho que andamos com menos tempo uns para os outros. Aquela coisa de ir beber um café, de ter uma coisa com calma. E então as pessoas estão com uma vida muito individualizada e muito falam pouco, desabafam pouco, procuram um pouco ajuda, porque não há tanto tempo para isso, tanta disponibilidade para isso. Então acabam por engolir muito estas coisas, as preocupações, as tristezas, as frustrações que sentem. E o sono é altamente sensível. Se eu não estou bem, o sono vai mostrar que as coisas vão surgir, não é? E enquanto eu estou a dormir não consigo desligar. Eu estou acordada, estou a ficar preocupada porque tenho um filho doente, está bem, mas pego no trabalho ou vou fazer qualquer coisa que me distrai, só que o problema está lá, não é? Fica lá encaixado e depois surge durante a noite. Exato, e durante a noite acaba por fazer com que tu não consigas descansar, o que no dia a seguir ainda faz com que seja pior, não é? Claro. As pessoas ainda ficam a remoer mais. Mas é engraçado, a expressão é literalmente engolir as emoções, porque as pessoas depois vão compensar muito com a comida. Na alimentação. É isso que nós vemos também. E é engraçado também que eu vi num post teu que os ciclos de sono dos adolescentes não têm nada a ver com isto, não é? Ou seja, eles têm aqui ciclos completamente diferentes. Olha, eu sou altamente defensora dos adolescentes porque eles são muito pouco compreendidos pela sociedade e o que é que acontece? O sono é explosivo, o sono dos adolescentes, porque nós conseguimos ver que existe ali até uma maturação sexual muito, muito, muito grande, muito rápida, o organismo deles fica todo desregulado. O sono é hormonas, não é? Nós, enquanto estamos a dormir, não estamos desligados. Hormonalmente, estamos super acelerados. E o que é que acontece? Enquanto eles estão a desenvolver, as hormonas que estão muito associadas ao sono também ficam muito alteradas. Normalmente nós explicamos isto por... nós todos temos um ciclo biológico, um ritmo biológico, não é? A hora de deitar, a hora de acordar, temos sempre mais ou menos a mesma. O que acontece na adolescência é que isto atrasa, ou seja, os adolescentes sentem sono porque hormonalmente só estão preparados para adormecer mais tarde. Por exemplo, um adulto, tipicamente, se chega ali às 11, 11h30 da noite, tem sono e quer ir dormir. Porquê? Porque a melatonina, a tal hormona que nós produzimos à noite, começa a ser ativada com muita força a essa hora. Começa a ser um bocadinho anterior, mas sentimos uma pressão maior de sono a esta hora. Os adolescentes, antes da meia-noite, 1h, não sentem isto, esta pressão de sono que eu estou a falar. Isto não é feito deles. Hormonalmente, eles não estão preparados para adormecer antes. Só que depois qual é o problema? Para além disto, depois temos a questão social, não é? Que eles começam a ficar mais autónomos, deitam-se à hora que querem, vão para o quarto fazer o que querem, não é? Agarram-se aos tablets, aos computadores, aos telemóveis, que é ali um aliciante para adormecer mais tarde, até porque não podem perder nada, não é? Se os meus amigos estão a falar sobre qualquer coisa, eu tenho que lá estar presente. E por isso, tendencialmente, começam a adormecer cada vez mais tarde. Há uma questão biológica que o justifica e também esta questão mais comportamental. Só que depois qual é o problema? É que depois eles têm que acordar cedo na mesma. O nosso país não está preparado para o sono dos adolescentes. Eles deveriam ter a possibilidade de ter aulas mais tarde, começarem às 10, 11 da manhã, para dar tempo ao organismo para acordar. Olha, eu cada vez que falo com pais sobre isto, dou sempre o exemplo, imaginem que agora, eu todos os dias o acordavam às 4 da manhã para ir trabalhar. É uma violência, não é? Porque nós estamos dentro da nossa noite biológica. Isto é o que nós estamos a fazer aos adolescentes. Claro que há aqui mecanismos que nós podemos ajudar para corrigir e para os ajudar a ter um sono mais saudável,
mas é uma fase muito exigente. E nós associamos sempre porque eles são chatos, porque eles são problemáticos, porque eles são do contra. Mal feitio. E não é. Eles têm a mesma razão no caso do sono. Sobretudo aqueles que só têm aulas da parte da tarde, porque há algumas escolas que... Sem dúvida, isso assim, é o mais adequado para a adolescência. O que é que acontece? Eles têm que apanhar sol de manhã para acordar, eles têm que se mexer, fazer algum exercício físico para acordar, têm que ter aqui algumas condições que ajudem a sair da noite biológica. E eles não têm essa oportunidade, porque se entram às 8 da manhã não há espaço para nada. E agora estava aqui a falar do exercício e também me lembrei disto, que é, tendencialmente os adolescentes, como têm aulas de manhã, depois saem à 1 ou às 4 ou às 5, o que é que acontece? Põem o desporto para o final do dia. Exato. E a maior parte das pessoas reage muito mal a fazer atividade física ao final do dia, porque ficamos com o organismo muito acelerado, a temperatura corporal muito aumentada. Sobe a tua adrenalina, Pronto, etc. e isso dificulta o adormecer, ou seja, nós estamos a fazer tudo o contrário para os adolescentes para promover um bom sono para eles. E essa questão da hora do ir dormir, isso consegue-se educar? Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, tenha hábitos de ir dormir tipo à 1 da manhã, mas que seja uma pessoa que acaba por dormir tipo 5 ou 6 horas e que anda cansada, etc., e que seja necessário, consegue-se fazer isso? Olha, QB, porque é muito importante nós termos consciência de qual é o nosso ritmo biológico, que é individual, não é? Eu posso ser uma pessoa que precisa ir para a cama às 10 da noite e tu seres uma pessoa que precisa ir para a cama à meia-noite e as duas temos um sono saudável. Temos é que conhecer o nosso sono. Agora, muitas vezes a nossa sociedade, o nosso trabalho não nos permite respeitar o nosso relógio biológico. E, por exemplo, as pessoas que têm tendência para ter horários mais tardios, às vezes têm dificuldade com o trabalho, não é? Porque eu só consigo adormecer à 1 da manhã, porque lá está, porque a melatonina só começa essa produção a essa hora. Mas na mesma eu tenho que acordar às 7 porque tenho trabalho, tenho que entrar às 9, não é? E isto vai dar em privação de sono, porque acaba por dormir menos horas do que é suposto. Agora, há pequenos ajustes que podem ser feitos, pequenas ajudas que podem ser dadas para corrigir isso, mas muitas vezes também é importante a pessoa ter esta consciência e, ok, se calhar no meu escritório, em vez de entrar às 9, posso entrar às 10 e já ganho 1 hora de sono e fico muito mais produtivo durante a manhã, por exemplo. Sim. São pequenos... tem que se estudar o sono de cada pessoa. Sim, porque há aquela coisa da pessoa ser mais notívaga ou não é? Mais matutina, também, exatamente. Exatamente, isso também faz imensa diferença. E são características, percebes? Não é preguiça. Sim. Eu no outro dia tinha um paciente que me dizia isso, parece que eu sou um preguiçoso porque eu só consigo acordar às 10 da manhã. Está bem, mas porque só consegue adormecer às 2 ou 3, não é? Isto Exato. Não é preguiça. Sim, e isso às vezes nota-se lá, está, olha, quando são adolescentes, na faculdade, etc., nota-se quem é que trabalha melhor à noite. Exatamente. Ou quem é que trabalha melhor de manhã. Exatamente. Isso também se vê muito logo pela pessoa. Mas é engraçado dizeres, porque eu também acho que esses sonos vão ajustando. Eu sempre fui uma pessoa que vou para a cama muito cedo, mas agora então com as bebés ainda vou mais cedo, claro. Porque estou mas sinto que não tenho dificuldade nessa parte de adormecer. É engraçado porque às vezes eu penso, não, ok, mas se eu antes ia dormir às 11 e agora vou tipo às 9h30 já estou na cama, sim. E se eu me deitar às 9h30, às 9h30 adormeço logo. Porque também estás que será com uma necessidade de sono diferente, não é? Se tens uma filha que acorda durante a noite, o teu organismo está muito mais cansado e por isso pede muito mais sono. Sim, eu às vezes penso, o tempo que tu estás na cama atualmente são muito mais horas do que estavas antes, mas estás muito mais cansada. É engraçado a importância realmente deste padrão. Sim. Olha, e o comer à noite realmente influencia o sono ou não? Pessoas que comem muito ao jantar ou petisco. Olha, ainda bem que falas nisso, porque é uma dúvida que eu recebo muito nas consultas, que as pessoas acham às vezes têm que ir em jejum para a cama. Nem 8 nem 80, ou seja, não é bom irmos com fome, porque vamos ter mais dificuldade em adormecer e porque aumenta a probabilidade de acordares mais cedo de manhã, porque o teu organismo começa claramente a dizer, dá-me comida se faz favor. Como nos bebés. Como nos bebés, é a mesma coisa. Agora, não podemos exagerar, ou seja, normalmente o que eu digo é não fazer refeições muito pesadas logo antes de ir para a cama. Ter cuidado com a ingestão da gordura, com a ingestão da proteína, porque isto é muito mais difícil depois a sua digestão. E o que é que vai fazer ao organismo? Aumenta a nossa temperatura corporal, e eu volto a falar na temperatura, porque de facto é um fator importantíssimo para o sono, quando é suposto ela estar a diminuir. Por isso, quando vamos para a cama, fazer lanchinho, uma ceia, não faz mal nenhum, mas que seja adequada, não muito calórica, não muito pesada, que é para conseguirmos adormecer com facilidade. E é por isso que, se calhar, com essa questão da temperatura, nós no inverno tendemos a dormir um bocadinho melhor do que no verão. No verão as pessoas queixam-se que acordam muito, será? Eu não iria tanto para a temperatura, porque nós dormimos com muito mais facilidade com o calor do que o frio, nós reagimos pior ao frio, para o sono. O que eu sinto muito é que no inverno pode haver mais facilidade, porque primeiro não há tantas solicitações sociais. Acabamos por ter outros horários. E depois é o horário de verão e de inverno. Nós todos devíamos andar sempre no horário de inverno. Embora nós adoremos o horário de verão, porque somos isto tão grande,
mas para o sono não é nada saudável. Porque no horário de inverno nós respeitamos mais a luz solar, não é? O nosso sono depende altamente do sol. E a verdade é que, a partir do momento que o dia começa a cair, nós fechamos mais em casa, estamos mais com luzes artificiais, deitamos-nos mais cedo. Quando vem aqueles dias grandes, andamos mais na rua. Até às 8, 9 da noite, o que é que acontece? Estamos a levar sol até muito mais tarde, atrasamos a produção da melatonina e por isso é mais difícil de adormecer. Normalmente encurtamos as noites no verão. Ok, então no verão, com esta questão toda, porquê que então as pessoas têm noites às vezes mais mal dormidas no verão? Eu noto, por exemplo, para mim no verão é muito mais fácil levantar-me de manhã. Eu acho cheio de calor, nem me apetece continuar a dormir. Tem muito a ver também com isto, com a questão do sol, não é? E da intensidade com que também vais para o dia, não é? Porque é muito mais fácil acordarmos quando está um sol radioso e um dia bom do que quando está a chover, que só apetece estar mais na cama, não é? Mas tem muito a ver com os teus hábitos que tu tens durante o dia. Tu proteges muito melhor o teu sono no inverno, tens hábitos muito mais saudáveis no inverno, seja sociais, sejam mesmo estes hábitos mais biológicos, do que no verão. Pois, sim, porque também fazes mais essa rotina mais caseira, etc. Tens um fim do dia mais tranquilo, se calhar. Sim, é? Há menos desvios também, olha, no álcool, na alimentação, tudo isso andamos mais controlados no inverno do que no verão. Sim, olha, ainda bem que tocas na questão do álcool. No álcool pode fazer aqui alterações nos padrões de sono, porque há pessoas que dizem que bebem um copo de vinho e ficam cheios de sono, por exemplo. Não pode, fazem alterações no sono. Okay. O que é que acontece? Essas pessoas dizem é que é mais fácil adormecer. Porquê? Porque o álcool tem aquele efeito sedativo, não é? E então deixa-te muito mais sonolenta, muito mais molinha e adormeces mais rapidamente. É verdade. Só que o que nós sabemos é que a qualidade da noite piora muito. Porquê? Porque o álcool diminui o nosso sono REM, não é? Nós temos 2 tipos de sono, o sono REM e o sono não REM, e a verdade é que esse sono REM, que as pessoas muitas vezes desvalorizam porque é chamado aquele sono mais leve, acham que não é importante, que o importante é o sono profundo, e não, são os dois igualmente importantes. No fundo, durante os 2 tempos de sono, bem, não são só 2, mas assim, resumidamente falando, acontecem vários processos, por isso são os 2 igualmente importantes. E depois, o álcool também promove os microdespertares. O que é que acontece? Nós, ao longo da noite, oscilamos entre ciclos de sono, não é? Todos nós temos microdespertares. Mas o que se sabe é que com o álcool isto é muito aumentado. Ou seja, quando tu bebes álcool em excesso, o que vai acontecer é que vais diminuir a tua quantidade de sono e a qualidade de sono. Por isso, álcool só em dias de festa, não usamos isso como um sedativo a dormir. Exato, estavas a falar dessa questão do álcool em excesso e eu estava a pensar, é importante referirmos que não, é álcool em excesso no mesmo dia, na mesma situação, beber muito, mas a mesma questão com a repetição, não é? Porque exatamente, dia após dia. Depois da pandemia vi muitas pessoas que começaram aquela coisa de rotina, de fim do dia, para descomprimir, abrir uma garrafa de vinho, beber um copo, etc. O meu marido tentou fazer isso lá em casa, eu dei-lhe logo chega para lá, porque eu disse, olha, não, isso só tem tudo para dar mal, para dar errado, não é? Porque nós vamos começar a fazer isso, vai se tornar um hábito, é uma coisa boa, associas a um momento de prazer do fim do dia, como aquelas pessoas que depois começam a comer de forma mais emocional ao fim do dia. Exatamente. Para descomprimir, portanto, e isso eu tenho visto em muitas pessoas que levou, lá está, não só aumento de massa gorda, aumento do peso, mas depois também esta questão da pessoa estar mais cansada, não estar tão bem, o sistema imunitário, a pele, tudo isso vai mudando. E o intestino que sofre muito com estas coisas todas. E é um falso conforto. Esta ideia que estavas a dizer que é muito presente, das pessoas dormem melhor com álcool, não é verdade, ou seja, adormecem com mais facilidade, mas o sono não é melhor, é completamente o contrário. Exato. E porquê é que parece que nós com a idade vamos precisando dormir menos horas? Nós não precisamos dormir menos horas, o que acontece é que nós conseguimos dormir menos, ou o sono não tem tanta qualidade. Há aqui vários fatores que influenciam isto. Em primeiro lugar, o fator biológico. Nós, tal como os adolescentes, tudo isto fica muito alterado e o nosso organismo também envelhece, não é? Eu não quero estar aqui a entrar em aulas de biologia, mas o nosso sono depende do relógio biológico que nós temos no nosso cérebro, que está situado no núcleo, e este próprio do núcleo fica mais deteriorado com a idade. Por isso, a pressão de sono diminui, ou seja, fica mais difícil para uma pessoa mais velha adormecer. Mas depois há aqui outras inúmeras causas, como por exemplo, à medida que a idade vai avançando, vão aparecendo as doenças, não é? Sejam elas físicas ou psicológicas. A depressão, a ansiedade, dores, os diabetes, tudo isto vai influenciar o teu sono, porque vai dificultar o teu sono. E depois, muitas vezes, estas doenças estão também associadas à toma de medicação, que muitas vezes prejudicam e dificultam o sono, e aqui eu encaminho sempre as pessoas para o seu médico de família ou quem está a prescrever a tal medicação, para ver até que ponto é que não pode ser alterada para alguma que não impacte assim sobre o sono.
E depois, por outro lado, também tem muito a ver com os próprios comportamentos das pessoas mais velhas. Tem uma vida muito mais sedentária, tem muito menos exposição solar, muito isolamento social, isto tudo vai ter um impacto negativo sobre o sono. E as cestas, enquanto nas crianças nós promovemos muitas cestas, quando as pessoas ficam mais idosas, muitas vezes prejudica depois o sono noturno, não é? Porque eles vão dormitando ao longo do dia, claro que depois chegam à noite e às tantas não têm tanto sono como deveriam ter. E depois, por exemplo, nos adolescentes, que eu estava a falar que eles têm um bocadinho do atraso de fase, não é? De ter sono mais tarde, nos idosos acontece o contrário, que é um avanço de fase, ou seja, começam a sentir sono de dia mais cedo. E muitas vezes eu tenho idosos que me chegam à consulta e me dizem isso, eu agora acordo às 5, às 6 da manhã, mas depois vamos a ver e se calhar deitam-se às 9 ou às 10 da noite, não é? Ou seja, eles dormem muitas horas, mas começam no outro horário. Sim, nos que estão mais próximos de mim, o que eu vejo é o contrário, são pessoas que adormecem muito tarde, ficam acordados até à 1, 2 da manhã se for preciso, e depois de manhã acordam mais cedo na mesma, mas ficam ali na ronha, não sei o quê, vou vendo um bocadinho isso. E já tinha pensado, pode ser por essa questão do aborrecimento, não terem tantas responsabilidades, porque a verdade é que também vou vendo, até por pessoas que vou acompanhando, que quando são, por exemplo, avós ou bisavós, às vezes até mais presentes na vida dos netos e na rotina, etc., acabam por estar mais entretidos e, portanto, se calhar isso não se nota tanto, mas é um bocadinho aquilo que tu dizias, a ansiedade, a depressão, são pessoas que também têm a fome emocional, etc., portanto, também vês ali outros fatores que vão baralhando essas rotinas. E esta questão que estavas a dizer também é muito importante com eles ficarem na cama muito tempo. Às vezes encontro muitos idosos que ficam na cama até às 11, meio-dia. O que acontece? Não apanham sol. Pois. E de manhã é a altura em que o sol está mais forte e que ajuda mais na organização do sono. Por isso são pessoas que acabam por estar muito em casa, por isso na altura em que é suposto dormir, o corpo diz-lhes, não estamos preparados, ainda não tenho aqui as hormonas suficientes para conseguir entrar em sono. Exato. E falavas também medicação, um bocadinho também para fecharmos este tema. Eu sei que medicação é sempre uma coisa que nos transcende, tanto a ti como a mim, nós não podemos prescrever, vamos sempre tentando pelas outras áreas. Mas há muitas pessoas que têm aquele estigma da medicação para dormir. Eu não quero estar dependente de... Ainda no outro dia tinha uma senhora assim, um caso ali, um bocado bicudo, mas que ela dizia, olha, eu deixei de tomar porque eu achei que eu tomava este medicamento para dormir, fazia efeito durante 3 ou 4 dias e depois deixava de fazer efeito. Sim. Isto acontece muito, as pessoas que ou desistem da medicação ou têm tanto aquele estigma que não querem tomar, ou às vezes eu acho que a pessoa até tem aquele placebo de a pessoa já está a boicotar-se a si mesma ao seu efeito da medicação porque não acredita ou não quer ou tem tanto medo de tomar que aquilo depois parece que não faz nada. Ou a automedicação, que também é uma coisa que me assusta muito. Pois. A medicação existe e é necessária em muitos casos. Isto é inegável. O que eu digo sempre tem que ser acompanhado. Nem eu vou prescrever, nem o próprio paciente tem que se prescrever, não é autoprescrever. Isto tem que ser sempre acompanhado. Agora, há casos que sim, que é necessário. Não tem que ser para a vida de todo, e se isto for bem acompanhado, depois pode-se fazer um desmame. Temos é que perceber porque é que aquela pessoa não consegue dormir. É uma questão neurológica, é uma questão biológica, é uma questão comportamental, é a junção disto tudo. E então, sim, a medicação pode e ajuda muito, mas depois, com o tempo, pode e deve ser tirada. Sabes o que eu acho importante nestas consultas de psicologia do sono é muito de ensinar a pessoa a conhecer o seu próprio sono e a conhecer o seu organismo e a conseguir reagir. Porque lá está, não quer dizer que eu, por exemplo, eu trabalho sobre o sono, mas eu também tenho noites más, quando ando mais triste, mais preocupada com alguma coisa, claro que isto afeta o meu sono, mas eu sei identificar e sei o que é que tenho que fazer para depois corrigir e melhorar. Se eu algum dia precisar de ajuda, também a procurarei. Exato. E tu podes, agora estava a pensar numa coisa que às vezes eu penso nisso, sobretudo porque nunca tinha ficado tanto tempo seguido a dormir mal, não é? Aquela coisa de interrupção. Tu podes ficar quase que com o teu sono meio que desvirtuado, viciado com microdespertares, porque já tive assim noites em que ela não acordava e dava para mim eu acordar, virava só... sabes, eu tenho um sono super bom, eu acho, mas pronto, é aquela coisa, acordas, nem sabes muito bem que horas são, eu nem vejo que horas são, Boa. sabes, depois continuo a dormir, mas penso, mas para que é que eu estou a acordar? Tipo, às vezes são a buzina delas, pronto, aquelas coisas que quem vive na cidade, aqueles barulhos normais e tu nem sabes porquê, mas já dei por mim a pensar nisso, será que estes microdespertares podem ser uma coisa que vai influenciar o teu sono daqui para a frente? Claro. Aqui a boa notícia é que nada é irreversível, mas sim, sem dúvida, porque eu tenho usado muito esta expressão, o relógio biológico, isto é um mecanismo que nós temos dentro do cérebro e que funciona, e o sono depende muito deste mecanismo, e como qualquer relógio, ele memoriza, e decora horas, e quase como se fosse um despertador. Por acaso estavas-me a falar isso, é engraçado, uma criança, uns pais que eu acompanhei, que tem um bebê que acordava sempre às 4 da manhã, e a mãe às tantas dizia-me, olha, ele já está a dormir, mas eu continuo a acordar às 4 da manhã, porque o relógio lá dava sinal.
Agora, isto é controlável, não é? Isto pode ser corrigido, mas sim, o nosso sono, volto a dizer, é um processo altamente complexo, que depende de imensos fatores, em que nós conseguimos ajustar muitos deles. E aí, pensando um bocado na psicologia do sono dessa mãe, isso podia ser quase aquela ansiedade dela, não é? Que já estava ela a despertar por causa disso. Com medo que o bebê precisasse dela. Com medo que o bebê precisasse. Eu vejo às vezes, falo com algumas amigas sobre, por exemplo, as minhas filhas já aconteceu vomitarem durante a noite, quando estão doentes e não sei o quê, e amigas dizerem-me, eu tenho pânico delas vomitarem, eu não acordar e não sei o quê, porque eu tenho o sono super pesado, às vezes até é o João que vai lá e não sei o quê, eu nem me apercebo, e elas dizerem isso e eu pensar, olha, por acaso nunca foi assim uma coisa que me tirasse a ansiedade, porque até agora, lá está, correu sempre tudo bem, e quando é assim uma coisa, se elas persistentemente estiverem a chorar ou a chamar, eu lá acordo. Claro. Às vezes acordo muito rápido, outras vezes demoro mais, mas acho que isto também, essa ansiedade que leva a que as pessoas, sobretudo nas mães que dizem que ficam com o sono mais leve, depois de serem mães, não é? Ficam mais alerta, isso também, isso é um mecanismo muito bem feitinho por quem nos fez de defesa, não é? E sabes que é engraçado falar nas mães, porque isto está estudado, não é a preguiça dos pais, mas o cérebro da mulher está preparado para acordar mais rapidamente com o bebê do que o cérebro do homem. O homem, o que se diz é que o choro de um filho é o sexto som a que eles reagem. Na bebê, numa mãe é um primeiro. Eu devo ter ali meio parte do meu cérebro deve ser pai. Não é porque estás tão descansada porque sabes que o teu marido vai lá. Mas isso também existe, hein? Também existe. Não, é verdade. Porque a verdade é que ele também, ela às vezes acorda e eu não acordo. Sim. Por isso, nós estamos preparados para acordar ao choro de um filho, muito mais do que outro bebê, que até podemos estar a dormir com um bebê ao lado, mas se não for nosso filho, podemos nem acordar com esse choro. É verdade, nós estamos muito bem feitinhos nesse sentido para proteger os nossos filhos. E os nossos filhos também estão, pronto, se forem bem educados neste sentido, também estão preparados para, eu estou aflito, eu peço ajuda. Por isso é que não gostamos daquelas teorias de deixar os bebés a chorar, exatamente para isto, porque o bebé sabe que quando eu choro, alguém vai aparecer. Exato. Por isso, quando eu precisar de ajuda, eu vou-me fazer ouvir para essa ajuda chegar. Exato. E mensagem importante aqui também, relativamente aos bebés e aos adultos e tudo mais, é que o sono está muito associado aos comportamentos que nós temos, não é? E não há fórmulas certas de tratar a coisa, da mesma forma que nos bebés não há formas certas de adormecer, rotinas, etc. Cada bebé pode ter a sua rotina, os seus padrões. Não há milagres. Tudo isto é trabalhado. Não há teorias universais de todo, até porque, como tivemos aqui a falar hoje, há imensos fatores que influenciam o sono, não é? Por isso, uma receita que funciona para ti pode não funcionar para mim porque eu preciso de outras coisas. Por isso, não há aqui métodos milagrosos que curem. O que existe é muitos métodos e que funcionam. Por isso, é tentarmos perceber o que é que cada pessoa precisa e arranjar esse caminho. Dietas. É como nas dietas, precisamente. É um bocado isso. Mas sabes que lá está, eu acompanho muitas mulheres que depois vão-me seguindo no Instagram, etc, vão perguntando às vezes pelos bebés, ou eu partilho, olha, tive uma noite horrível, não sei o quê, e vão falando comigo também sobre isso, e eu às vezes digo-lhes isto, olha, eu, na minha segunda filha tive uma experiência completamente diferente, tanto na amamentação como no sono, não tem nada a ver, mas eu sempre, nós tentámos fazer a mesma estratégia de adormecer as duas, elas vão para a cama acordadas, e pronto, estão ali naquele sono, mas está muito, muito leve, nós não ficamos ali muito tempo, chegou ali uma altura em que nós definimos que ela não tem que comer durante a noite, pronto, aquilo até resulta bem, porque sabemos que ela é uma pisca que dá 2 ou 3 golos no biberão e aquilo não, ela nem está a comer, sabes? Portanto, não podemos comparar isto uns com os outros e é muito importante que quem nos ouve também perceba isso, que cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe, as rotinas são diferentes e, portanto, esta forma como se lida com as situações também tem que ver com a forma como os bebés são e como nós ainda percebemos isso. Ainda bem que não somos robôs, não é? Ainda bem porque temos que respeitar a individualidade de cada um. Às vezes é pena, porque isto devia vir com um manual de instruções, era mais fácil. Não é? Aí tirava a graça toda. O que é que estávamos ali a fazer? Era demasiado previsível, sim, mas sabes que as crianças encontram conforto na previsibilidade. Eu acho que nós também, por um lado, é verdade. Tira-nos a emoção, mas dava-nos mais conforto. Não, mas depois sentíamos, e depois também não havia esta vinculação tão forte que existe com os pais e com os filhos, e é muito importante que cada um precise das suas coisinhas. Sim, e é engraçado o que dizias também de, por exemplo, de uma criança muitas vezes perder o interesse na amamentação ou a comer ou no sono ou não sei o quê porque está curiosa com outras coisas. Isso é completamente verdade, por exemplo, na minha realidade, não é? A constância de ter este padrão da amamentação, de cortar muito cedo, e hoje notas, ela é daquelas crianças que tu não consegues mudar-lhe a fralda, tu demoras 20 minutos para mudar a fralda porque ela dá 30 pinos e 40 cambalhotas. É mesmo difícil. E a Pilar não era nada assim. Portanto, é muito engraçado percebermos que todos nós temos a nossa individualidade nesse aspecto e isso é muito giro. Como é que as pessoas te podem encontrar?
Porque eu acho que isto também é importante. As pessoas associam-te muito, se calhar, à parte das crianças, era aquilo que estávamos a conversar, associam-te muito a isso, se calhar eu acho que também pela urgência, porque os pais que não dormem estão em desespero e se calhar procuram-te mais rapidamente, mas um adulto que não durma também percebe, e às vezes não são as crianças, não é? E eu acho que é muito mais rápido a pessoa ir buscar a medicação e temos que perceber que há outras soluções, não é? Sobretudo pessoas de 30, 40 anos, não há razão nenhuma fisiológica à partida para estarem com privação de sono. Podem-te encontrar através da clínica da criança e do adolescente. Através da clínica, eu acho que a forma mais fácil se calhar mesmo das redes sociais, porque lá que tenho as clínicas onde trabalho, tenho lá o meu e-mail, tenho tudo, é muito fácil, rapidamente entram em contacto. Mas sim, mas ainda bem que estás a corrigir isso, porque eu tenho muitas pessoas que reagem assim, eu achava que só acompanhava bebés, ou crianças, ou adolescentes, mas não, acaba por ser a forma mais fácil de eu chegar às casas é através dos filhos, porque eu acho que isto é muito uma tendência nossa, portuguesa. Nós primeiro tratamos dos nossos filhos e depois é que tratamos de nós. Sim, e na alimentação é igual. Sim. Na alimentação é exatamente a mesma coisa. E se calhar também por causa do teu livro, não é? Porque o livro também está muito associado aos bebés. O primeiro é muito de até aos 2 anos e foi por aí que eu comecei essa aventura também. Exato, por isso se calhar é normal que as pessoas associem mais a isso. Mafalda, gostei muito desta conversa, obrigada. Eu também, obrigada. Obrigada por este bocadinho e nós vemos no próximo episódio. Obrigada.